Olá, meus queridos. Gostaria de falar com vocês hoje sobre uma família, uma das primeiras da Bíblia, família de José, família de Jacó, família dos patriarcas. Olha o versículo de Gênesis 43, 29. Levantando-se José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. Esse episódio aqui se passa muitos anos após uma traição, após José ser vendido para os egípcios, após José ter amargado 2 anos de prisão de forma inocente, sem que ele merecesse aquela prisão. Esse choro traz muito peso. Peso de uma aliança quebrada, de uma injustiça cometida, de um coração ferido. E todas essas dores, muitas vezes, custa, leva tempo, leva esforço, leva determinação para perdoar e para reconciliar. Isso aconteceu na família de José, na família dos patriarcas. 22 anos após esse episódio aqui, esse choro de José, ele ocorre 22 anos após José lá atrás ter sido vendido pelos seus irmãos para aquela caravana de ismaelita. Muito tempo, né? Ah, tudo bem, Márcia, mas José foi vendido, os irmãos não sabiam que ele estava ali. Sim, tem todo esse contexto. Mas o que eu quero te alertar é o seguinte: em famílias, muitas vezes, eu vejo pessoas que estão próximas e ao lado uma da outra. E muitos anos sem uma reconciliação. E para vocês como família, vocês que estão me ouvindo como pai, mãe, todos nós temos família, né? Nós não estamos fora do contexto de família. Até quem não tem família quer ter uma, porque isso vem de Deus. Muitas vezes uma ofensa ou uma traição não permite mais, pelo que foi ou pelo que representa a outra pessoa ou pela ameaça que é a outra pessoa, não significa que você tenha que ter convivência. Mas uma coisa é certa: você precisa perdoar, você precisa liberar. Foi isso que esse choro de José, ele remete a isso, né? Ele remete a esse fato. Revela também a misericórdia e o amor dele para com os irmãos. Mas também pode revelar a mágoa, a tristeza e a dor de ter sido vendido, rejeitado durante muitos anos. José conviveu, Márcia, mas isso aí era um plano de Deus. Era plano de Deus que José guardasse o povo judeu, estocasse alimento para um período de fome. Né? Era plano de Deus, mas eu sempre digo que Deus não precisaria, para cumprir o seu plano, que traições viessem, plano de morte viesse. Não, Deus não precisa disso. É que Deus, apesar disso, e Ele é o Deus que transforma a maldição em bênção, então Ele vai lá porque Ele havia uma promessa dele para os patriarcas, e José era um dos filhos dos patriarcas, né? Havia uma promessa para um povo, para uma grande nação desde Abraão. Então, Deus transforma a maldição em bênção. Deus não deixa de cumprir os seus planos, mas Deus não precisa da ajuda do homem e não precisa desses episódios para cumprir a sua promessa, né? Então, a história de José mostra isso aqui para nós, né? E os irmãos dele tiveram que enfrentar nesse momento culpa, né? Provando aí um remédio amargo, né? Tiveram que passar por um período de arrependimento, né?
Esse é o primeiro passo para a cura, tá? Arrependimento, reconhecimento. 22 anos haviam se passado até aquele momento, tá? E você vai ver no diálogo deles aqui, nos textos, não dá tempo de eu ler, mas você vai ver que um deles, se não me engano, Rubem, diz assim: quando o mordomo encontra o dinheiro na boca do saco, aquilo ali era um teste que José estava fazendo com seus irmãos, né? Porque, na verdade, só o fato de recebê-los, José já havia perdoado. E aí o Rubem fala assim: tá vendo? Não disse para você? É o sangue do nosso irmão que clama contra nós. Mas eles não sabiam que aquilo ali quem tinha feito era José, eles não reconheceram José no Egito. Nem José disse nada, nem o mordomo disse quem era José, nem o mordomo sabiam quem eram eles, né? Mas a consciência culpada, tá? A consciência culpada faz isso. O que José estava fazendo ali, colocou o alimento e ainda colocou o copo dele, colocou o dinheiro na boca de cada recipiente ali que estavam os grãos, aquilo ali era graça. Era graça de um irmão que foi ferido, foi vendido, mas naquele momento ele retribuiu ao contrário. Mas quem tem uma consciência culpada, vê, ao invés de graça, punição, julgamento, culpa, né? Aqui, ó. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos angústia na alma quando nos rogava 22 anos atrás e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Às vezes a lei da colheita demora, né, para se cumprir, mas ela vai cumprir. Ninguém pode deixar de colher aquilo que plantou. Às vezes, com arrependimento, ou se esta plantação foi em ignorância, há pecados que são pecados, há atos que são atos por ignorância, sabe? A pessoa não fez aquilo intencional. Foi um erro, mas não foi intencional. Mas aqui no caso dos irmãos de José foi. Havia um ciúme, havia uma inveja de José durante o tempo todo ali naquela família, né? Os filhos, os irmãos de José, que eram filhos de Lia, e com Jacó, e Lia, das servas de Lia também, havia uma rixa entre eles. E Jacó, por amar mais a José, o texto mostra, isso fazia deferência. É um erro também de Jacó, foi um erro dele, né? Deu uma túnica colorida para José, isso é um sinal, né, de mais valor ou mais preocupação com José. Nem todos podiam ter uma túnica colorida, que ela era muito mais trabalhosa, era mais cara, e Jacó fez isso com José. Então tudo isso foram motivos que foram fazendo crescer o ódio e o ciúme no coração dos irmãos de José, tá? Isso sabemos que é real. Quando você vê isso na família, você percebe isso, quando você vê os textos, os relatos. Mas, naquele momento ali, já haviam passado 22 anos, José já havia perdoado no seu coração. Ele precisava daquele encontro, mas ele já havia perdoado. E os irmãos veem aquela graça e aquela bondade de José como culpa. Mas é porque a consciência deles estava culpada mesmo. Eles precisavam resolver aquilo, né? Então, queridos, diante dessa dificuldade, o caminho para a reconciliação ele leva confissão de pecados. Foi Rubem mesmo que disse, respondeu-lhes Rubem: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? Foi Rubem que na hora que eles disseram, vamos matar José, ele disse, não vamos fazer isso. E Rubem disse, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Aquele fato ali, para Rubem, né, ele mostra para os irmãos que talvez fosse a semeadura deles lá atrás, que agora estava na iminência da colheita, né? Então, diante de uma consciência culpada, reconheça, arrependa, peça perdão, dá marcha ré, peça desculpa, né? Eles reconheceram que Deus estava castigando-os, ó. Capítulo 42, versículo 28. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e, atemorizados,
entreolharam-se dizendo: que é isso que Deus nos fez? Eles atribuem ao Deus que eles conheciam, ao Deus que vê, ao Deus que sonda as intenções do coração. E diz: que é isso que Deus nos fez? Olha que interessante. 22 anos após esse episódio. Então eu sempre digo, quando tenho oportunidade, que o tempo não cura uma consciência culpada. Uma consciência, um coração carregado de culpa, ele só é liberto quando há o reconhecimento, quando há confissão diante de Deus e, se for necessário, se o pecado é contra alguém, há a confissão para essa pessoa ou o pedido de perdão para essa pessoa. Então, eles reconheceram isso, eles disseram que era Deus que estava os castigando, né? Então, eles tiveram que pedir misericórdia, né? Judá derrama sua alma diante de José. Ele foi Judá que foi o mentor da ideia de vender José como escravo. Agora ele se vê diante da possibilidade de ser escravo também. Porque o que José fez ali é mostrar para eles: ó, vocês vieram aqui nessa terra como espiões. E eles disseram: não, nós não somos espiões, né? E ele foi quem ajudou também a enganar Jacó acerca da morte de José. Os textos mostram isso pra gente. Quando ele chega lá, ele disse: ó, vamos dizer para o meu pai, vamos matar um animal, passar a túnica de José no sangue e dizer que uma fera o comeu, depois deles terem vendido José para o Egito. Então, Rúben foi um dos que mais teve ali o coração apertado naquele momento, né? Mas ele foi complacente também no plano de vender José. Agora se coloca diante de um homem poderoso para defender Benjamim, porque José disse assim: ó, o teu irmão mais novo tem que vir e ele vai ficar aqui, né? Então antes a ganância e a paixão lhe governavam a alma, agora faria um sacrifício altíssimo em prol do outro, porque foi ele que se colocou para ficar no lugar do irmão, porque ele disse: não, se nós deixarmos Benjamim aqui, meu pai vai morrer, né? Meu pai não vai aguentar. José já desapareceu, José não existe mais, então nós não podemos deixar Benjamim aqui, né? Então eles tiveram que dar prova para José de que haviam mudado, né? E isso mostra para nós o que uma consciência culpada faz, essa história. Os relatos, né, todos os pontos aqui, não vou falar mais para o vídeo não ficar longo, mas é incrível como que o tempo não cura uma consciência culpada. Nesse momento aqui em que José encontra os seus irmãos, até antes da revelação, você vai ver nos diálogos, nos discursos deles, dos irmãos de José, todo esse plano macabro que eles fizeram na cabeça e na consciência e no coração deles. Deus está nos castigando pelo sangue do nosso irmão. Interessante, né? Então, José teve que assegurar da nova sinceridade dos irmãos, pondo-os em situações embaraçosas, né? E teve que manter o disfarce como Egito, embora estivesse ansioso para revelar que era ele. Eles não conheceram José, até porque as vestes, o idioma era outro. José já estava 22 anos ali. Ele era primeiro-ministro do Egito, então os irmãos não reconheceram José. Só quando ele se identifica que era José, aí que eles vêm conhecer. Então, as lições da família de José. O tempo não cura uma consciência culpada. O restabelecimento da confiança às vezes leva tempo e depende de ações que a comprove, tá? Se você vai conviver aí depois de um pedido de perdão, um pedido de desculpa, o restabelecimento da confiança às vezes leva um tempo, principalmente em caso de adultério, né? Por pior que sejam os nossos erros, Deus tem poder de nos perdoar se nós confessarmos e nos conduzir por um caminho novo quando nos arrependemos. Então, depois, o resultado disso, toda uma família e depois uma nação, porque daqueles 12 filhos é que brotou, é que nasceu a nação de Israel, né? Foi salvo porque José foi capaz de perdoar a quem planejou matá-lo. E outra coisa, quando Deus tem um plano na nossa vida, uma promessa para a nossa vida,
Se nós formos fiéis, como José foi, ele amargou 2 anos de prisão sendo inocente. Mas José foi fiel. Então nenhum homem tem o poder de tirar a promessa de Deus para a nossa vida. Ninguém. Isso é possível, né, através da graça e do amor de Deus em nossos corações. É isso que eu deixo para você. O tempo não cura uma consciência culpada. E o caminho para a reconciliação, ele é um caminho difícil, mas vale a pena. Deus te abençoe.